Capítulo 131. O dono não é tão simples assim. Embora esse pensamento já tivesse ocorrido a muitos, ninguém ousaria fazer tal pergunta. Um deles era um mago da realeza, o outro um mago das trevas misterioso. Ambos eram extremamente poderosos e claramente se consideravam inimigos. Mas Amy parecia não se importar. Klaus e Urien ficaram surpresos, mas, por mais estranho que pareça, não a rejeitaram. 20 anos atrás, uma elfa disse a mesma coisa. Depois disso, elas voltaram por quase um ano. Então ela foi levada embora. Foi um dos seus maiores arrependimentos. Tiveram que assistir, impotentes, enquanto ela era levada embora. Boa ideia, né? Posso invocar um dragão e voar. Vou ficar forte. Exclamou Amy alegremente, batendo palmas. Você não precisa de um dragão. Você pode matar dragões com um cajado ou uma bola de fogo, observou Klaus. Não é apropriado para moças voarem pelo céu com um cajado. Você pode usar minha magia vestida com um vestido, disse Urien suavemente. Ninguém vai te tocar. É uma magia graciosa, adequada para moças. Os cantos dos lábios de Mickey se curvaram em um sorriso. Aparentemente, os velhos podiam chegar a um acordo. Eu estava certa em deixar a Amy falar. Seria ótimo se ela conseguisse reconciliá-los. Provavelmente eles não têm muitos amigos da idade deles. Amy balançou a cabeça negativamente. Quero aprender com vocês dois. Por favor, ela olhou para eles com seus grandes olhos marejados. Os dois velhos se enterneceram. A elfa adorava provocar a todos com uma crueldade astuta, mas, no fim, conseguia cativar qualquer um apenas com sua aparência. Considerando a idade dela, sua língua afiada não os ofendeu. Eles assentiram involuntariamente. Os olhos de Amy brilharam imediatamente. Sério? Agora sou sua aprendiz? Ela o abraçou pelo pescoço e o beijou na bochecha. Pai, agora tenho 2 professores. Eles vão lhe ensinar magia. Klaus percebeu o que tinha feito. Mestre Meia Barba. Disse Amy. Klaus parou, olhou para o sorriso de Amy e conteve o que queria dizer. Forçou um sorriso e assentiu com a cabeça. Urien ergueu uma sobrancelha. Mas mestre Tartaruga. Amy se virou para Urien. Posso brincar com a ervilha verde e o carvão agora? Urien pensou bastante antes de assentir com a cabeça. Sim. Amy bateu palmas, com os olhos brilhando de entusiasmo. Eu consigo invocar tanto neve quanto um dragão. A multidão estava em silêncio. Claramente, ninguém esperava essa reviravolta. Tinham aceitado uma meio-elfa como aprendiz. Aparentemente, ela era filha do mestre. Klaus perguntou a Mickey. Mickey, o que você diz? Ele precisa pedir permissão ao Mickey primeiro. Respeito a escolha de Amy. Vocês duas são muito poderosas. Permitirei que Amy se torne sua aprendiz sob uma condição: que vocês cumpram suas promessas. Que homem de negócios astuto! Pensaram os dois. Eles prometeram a Amy que a tornariam sua aprendiz, mas Mickey os pressionou. É uma pena que minha aluna vá ter outro professor, mas respeito a escolha dela. Embora eu não entenda por que ela o escolheu, disse Urien. A partir de amanhã, ela começará a estudar com você. 3 dias. Depois, 3 dias comigo. E o 7º dia é de descanso. Vou cumprir todas as minhas promessas. E também, tofu salgado é o melhor. Você acha que eu gosto de dividir uma aluna com você? Considere-se consorte por Amy querer aprender seus truques ridículos. Aceito sua oferta. Marcaremos o jantar de acordo com o horário de funcionamento do restaurante. A chama em seu cajado se apagou, e ele o apontou para Urien. Tofu doce é o melhor. Mickey ajudou Amy a descer até o chão. Ele olhou para o relógio e acenou com a cabeça na direção dos magos. Então está decidido. Amy vai estudar com vocês duas. E agora estamos abertos. Vocês podem tomar o café da manhã aqui, se quiserem. Vou querer 2 tigelas de arroz frito de Yangzhou e Rujiamo, disse Klaus. Uma tigela de arroz frito de Yangzhou e Rujiamo, disse Urien. Líder, o que devemos fazer? Perguntou o subordinado de Barzel.
A praça estava intacta, ninguém se feriu. Apenas 2 pequenas árvores foram derrubadas. Reporte isso aos seus superiores. Se eu estiver certo, aquele mago de branco é um figurão, disse Barzel. Ele olhou atentamente para Mickey. O dono claramente não era um homem comum. Capítulo 132. O dinheiro pode comprar tudo. Mickey olhou para Barzel e se virou para a multidão. Sinto muito se a briga deles te assustou. Estamos abertos. Você pode entrar. É perfeitamente normal que pessoas do Grey Temple apareçam, dada a situação. São policiais locais. É difícil não chamar a atenção quando se é dono de um restaurante. No entanto, Mickey não queria que eles cavassem embaixo dele. Eles poderiam descobrir seus segredos, como seu relacionamento com Mickey e Alex. Mas quem acreditaria que o cozinheiro matou dragões? Pro fez um sinal de positivo para Mickey. Impressionante. A briga me assustou, mas claramente não assustou o Mickey. Caso contrário, ele não teria ficado tão calmo e não teria se mantido firme. Mickey suspirou. Não tive escolha. Preciso do dinheiro. Pelo menos Lurien vai pagar as 3 refeições diárias da Amy. Com dinheiro você pode comprar qualquer coisa, pelo menos dentro do sistema. Sistema, força 0,5 equivale a 10.000 moedas de ouro, certo? O preço para a próxima dosagem de 0,5 será anunciado após a compra da primeira dosagem de 0,5, respondeu o sistema. Parecia que o sistema queria aumentar o preço. Mickey estreitou os olhos. Você não vai me assaltar, vai? Concentre-se na missão. Se você melhorar o restaurante, terá mais chances de receber missões que aumentem sua força, respondeu ele, evasivo. Sim, o sistema fez tudo o que pôde para obrigá-lo a reformar o restaurante. Mas ele precisava de 50.000 moedas de ouro. O lucro de ontem foi impressionante. Ele vendeu 500 rujiamo e 100 tigelas de arroz frito de Yangzhou, ganhando 1.400 moedas de ouro. Ele precisará de mais de um mês para juntar as 50.000 restantes. Por sorte, posso gastar esse dinheiro com qualquer coisa. Bem, exceto ingredientes. Uso para fortalecer os músculos. Ele tem atualmente 410 clientes. Vendeu muitas armas ontem. Graças ao boca a boca, sua popularidade só aumentou. Que restaurante fantástico! Murmurou um jovem bem vestido. Há uma fila enorme desde cedo, e 2 magos até brigaram por causa de um prato. Eu adoraria ir lá e pedir alguma coisa. Não pensei que encontraria um restaurante aqui, disse uma mulher de meia-idade, vestida com roupas elegantes, olhando ao redor do restaurante antes de entrar. Testemunhas da briga entre os 2 mágicos também foram ao restaurante. Droga! Aquele desgraçado roubou meus clientes. 2 deles até saíram sem pagar, levando meus pratos. Resmungou a dona do restaurante de macarrão, furiosa, colocando as mãos na cintura. Quem é esse cara? Que jeito esperto de atrair clientes, contratar 2 cultivadores poderosos e fazê-los lutar. Pensou o homem gordo, parado em frente ao seu restaurante de Baozi. Ele só tinha vendido 3 Baozi hoje. Logo em seguida, um velho de cabelos grisalhos apareceu montado em um cavalo. Barzel, o que aconteceu? Lord Brandley. Barzel aproximou-se rapidamente de seu cavalo e agarrou as rédeas. Brandley era um respeitado mago de 7º nível no Templo Cinzento. A luta acabou. Não houve vítimas. Os 2 fizeram as pazes e foram para aquele restaurante. Tão rápido? Brandley ficou chocado. Ele correu o mais rápido que pôde. Estava com medo de não ter tempo para ajudar Barzel. Os vestígios da batalha eram impressionantes. Sulcos profundos na neve, estilhaços de gelo e o caos do tornado revelavam o poder de 2 conjuradores. Tudo aconteceu tão rápido. E quem são eles? Perguntou Brandley, apreensivo. 2 velhos. Um deles carregava um cajado e vestia uma túnica branca. Mas, curiosamente, ele nunca usou nenhum ataque à distância e esmagou o dragão de gelo com seu cajado. O outro vestia uma túnica preta e usava magia de gelo. Ele invocou o dragão. Barzel rapidamente relatou o que havia acontecido.
Aquele de branco é Lord Klaus. Ouvi dizer que ele veio para a cidade do caos. Brandly franziu a testa. Lord Klaus é um dos 3 conjuradores mais poderosos da Torre dos Magos. E aquele mago de preto está no mesmo nível que ele. Os olhos de Brandly se arregalaram de repente. Isso, ele lançou um olhar nervoso em direção ao restaurante. Barzel olhou para Brandly, confuso. O que aconteceu? Não. Acabou, não há vítimas. Podem dispensar os reforços. É melhor não se aproximarem da Praça Aden hoje. Barzel não entendeu nada, mas também não fez perguntas. Sim. Deve ser Uriren, o Senhor do Gelo. Nunca imaginei que os 2 conjuradores lendários se encontrariam novamente. Gelo e fogo. Quem vencerá? Pensou Brandly. Capítulo 133. Melhor não mexer com ela. Embora Brandly seja agora um mago sênior, com muitos juniores sob seu comando, em sua juventude os magos mais poderosos eram o indomável deus do fogo Klaus e o senhor do gelo Uriren. Um mago de longo alcance e um mago de combate corpo a corpo. Por causa deles, os magos se dividiram em 2 ramos distintos. Os confrontos entre eles eram emocionantes. Infelizmente, há 20 anos, Uriren desapareceu repentinamente, pondo fim à rivalidade centenária entre fogo e gelo. Aqueles que idolatravam esses 2 viram seu desaparecimento como um grande golpe para a comunidade mágica. No entanto, hoje o gelo e o fogo se encontraram novamente. Brandly ficou surpresa ao encontrá-los aqui na cidade do caos. Depois da batalha, eles foram ao mesmo restaurante. Brandly ficou em silêncio por um momento e se virou para Barzel. Como tudo começou? Parece que eles brigaram por causa de um prato chamado pudim de tofu. E contrataram a filha do dono como aprendiz. Isso é impossível! Exclamou o velho, mas logo em seguida baixou a voz. O Senhor do Gelo jamais compartilharia um discípulo com o Senhor do Fogo. Não sei se foram eles, mas eu vi. Disse Barzel, intrigado com o fato de Brandly, geralmente calmo, ter perdido a compostura de repente. O velho se acalmou rapidamente. Vão. Se eu estiver certo, até o Senhor do Templo Cinzento terá que tratá-los como iguais. Limparemos tudo aqui amanhã e ninguém poderá falar. Barzel assentiu com a cabeça e saiu acompanhado de seus subordinados. Brandly olhou para o restaurante, hesitou e então ajeitou o roupão e o cabelo. Ele estava tão nervoso quanto uma garota antes do primeiro encontro. A porta se abriu com um som de toque. Ele olhou em volta e fitou as 2 mesas perto do balcão. Ali estavam sentados 2 homens idosos. Um vestido de branco e com uma barba curta, e o outro, corcunda, vestido de preto. Devem ser eles. Brandly olhou para as costas deles, com lágrimas brilhando nos cantos dos olhos. Eles são lendas daquela geração. Eu não esperava vê-los no mesmo restaurante. Ninguém acreditaria. E então ele notou Amy. A garota meio elfa. Ele se sentou e pediu seu prato. Então Sargeras entrou com Kiel e Monte. Bom dia, Mia. E a Bemia retribuiu o sorriso. Bom dia. Rudigiamo? Ela reconheceu Sargeras. Sua cabeça calva e as rachaduras eram assustadoras, mas ela o achou bastante agradável. Ele sempre sorria e só comia Rugiamo. Sim. 5 para mim e 3 para cada um deles. A garçonete assentiu com a cabeça. Por favor, aguarde. Ela se virou e entrou na cozinha. O restaurante estava lotado, mas havia uma mesa perto da porta, a favorita de Sargeras. Gosto do sorriso dela, que é o rio baixinho. Era a primeira vez que via um sorriso tão inocente. Monte concordou. Sim, ela é bonita. Muito mais bonita que as garotas da nossa tribo. Ele pegou uma cadeira e estava prestes a se sentar. Há cadeiras aqui. Por que você trouxe a sua? Perguntou, curioso, olhando para a cadeira na mão de Sargeras. Você logo entenderá, disse Sargeras com um sorriso misterioso. Coma em pé. Você não quer quebrar nada aqui, quer? Tudo bem, Kiel e Monde não entenderam, mas não precisavam. Assim como tantos anos atrás, eles simplesmente obedeceram a Sargeras. Alguns visitantes se afastaram deles, nervosos.
Muitos dos frequentadores habituais já tinham visto sarjeiras tantas vezes que já não se sentiam nervosos. Sabiam que o demônio vinha aqui 2 vezes por dia e sempre se sentava à mesma mesa. Ele não discutia com ninguém, pelo menos não naquele restaurante. "Fale mais baixo, careca grandalhão", gritou uma voz infantil de trás do balcão. O restaurante ficou subitamente em silêncio. Muitos se voltaram para as sarjeiras, incluindo Klaus e Urien. O rosto de Kiel escureceu, ele estava pronto para se levantar de um salto. "Quem não precisa?" Sargeras rapidamente cobriu a boca com a mão. Ele sorriu para Amy e disse: "Eu entendo." Amy segurava o patino feio nos braços. Quando viu os outros 2 demônios, seus olhos brilharam. Cabeça calva número 2 e número 3. Sargeras inclinou a cabeça para o lado. "Bons apelidos." Amy assentiu com alegria. "Então vou chamá-los assim." Essas 3 cabeças calvas pareciam lâmpadas. Sargeras retirou a mão. "Você acha que seu crânio é mais duro que o de um dragão?" Os olhos de Kiel se arregalaram, ele engoliu em seco, horrorizado, e olhou para Amy, que estava brincando com o gato e o pássaro. "Chefe, esta é a filha do dono." "Sim. E agora ela é aprendiz desse mago. Até ele é educado com ela." Monde sussurrou. "Não vou chegar perto dela." Nick ouviu a voz de Sargeras e ficou surpreso ao encontrar 3 demônios. "Parece que ele trouxe alguns amigos para cá. Agora é só uma questão de tempo até que ele forme sua própria legião ardente." Capítulo 134. O sabor da carne. Urien franziu a testa ao olhar para o arroz frito. Ele não comia carne há muito tempo. Talvez 30 anos, talvez 50, ou talvez tenha sido depois que flagrou um bando de ogros devorando aldeões. Ele tinha apenas 20 anos na época. Ele massacrou esses monstros vis. Alguns anos depois, viajou para as Ilhas Demoníacas e quase dizimou toda a tribo de ogros. Ele se lembrava daquela cena, mesmo 100 anos depois. Só de ver a carne, já se sentia enjoado. Surpreendentemente, porém, ele não achou o presunto com arroz desagradável. Pelo contrário, o aroma agradável dos ovos e dos outros ingredientes aguçou seu apetite. Todos os dias ele comia legumes cozidos e, às vezes, ovos. A gordura lhe causava repulsa. No entanto, esse prato o atraía. "Talvez devêssemos tentar." "Garçonete, quero uma segunda tigela de arroz frito de Yangzhou." "Está uma delícia," disse o jovem, colocando a colher no prato vazio. "Claro. Espere um segundo." Urien se virou para o menino. Seu prato brilhava como se tivesse sido lambido até ficar limpo. "Mestre Tartaruga, você não gosta de arroz frito?" perguntou Amy. "Ele não come carne há 100 anos, disse Klaus, olhando para Urien com pena nos olhos. Ele sabia o que Urien havia passado. Ele também estivera nas Ilhas Demoníacas quando Urien destruiu os ogros, acabando com aqueles que haviam escapado. Ele não odiava demônios, mas decidiu que aqueles que caçavam humanos não mereciam viver. A batalha entre gelo e fogo atraiu muita atenção. Mas poucos sabiam que, juntos, eles haviam destruído uma tribo de ogros. O caso nunca foi solucionado. "Que pena", disse Amy, lançando um olhar de compaixão para Urien. Urien sentiu os olhares dele sobre ele. "Quem disse que eu não posso comer carne?" Ele retrucou, pegando um pouco de arroz com uma colher e levando à boca. Um aroma tentador lhe fez cócegas no nariz. O pudim de tofu já havia aguçado seu apetite. Ele olhou para o rosto expectante de Amy, cerrou os dentes e o comeu como uma colher. "Nossa, como é que a carne pode ser tão saborosa?" Os ovos derreteram em sua boca quase instantaneamente, e o presunto liberou um suco adocicado. Ele já havia esquecido o gosto da carne. Agora suas papilas gustativas estavam em êxtase. Os cubos de presunto eram pequenos, mas o seu sabor aromático era incrível. Antes de conhecer os ogros, ele adorava carne. Além do presunto, ele provou camarão, cogumelos, brotos de bambu de inverno e cebolinha. Os sabores combinaram maravilhosamente. O sabor suave da fonte da vida não lhe passou despercebido. A maioria das pessoas poderia confundi-lo com um tempero, mas ele já o havia experimentado.
Ele ficou surpreso que Mickey tivesse conseguido pegar essa água e adicioná-la ao prato. Urien engoliu em seco e soltou um gemido de prazer, completamente absorto em seu arroz frito. Amy sorriu. Parece que o avô tartaruga gostou muito. Bem, o Mickey é um ótimo cozinheiro, disse Klaus. Ele não esperava que Urien comesse aquilo. Só agora ele percebeu que Enrodu havia comido apenas meia tigela de arroz, mas Enchaus havia pedido 2 pratos. Ding! A colher bateu com força no prato. Urien terminou seu arroz. Ele comeu um prato que continha carne. Ele não sentiu nojo, e até queria mais. Esse sentimento já se perdeu há muito tempo, e então ele viu o Rugiamo. Mais um prato novo para ele, pão branco recheado com carne. Quando olhou para ele pela primeira vez, pareceu-lhe demasiado gorduroso. No entanto, depois de uma tigela de arroz frito de Yangzhou, ele repentinamente sentiu uma forte vontade de comer carne. O presunto no arroz frito já não o satisfazia. Ele precisava de mais carne. Ele pegou o Rugiamo. Que será que essa carne tem gosto? O aroma intenso da carne cozida era distinto do cheiro do presunto. Ele deu uma mordida. O pão já estava embebido no molho, o que o tornava ainda mais suculento. A carne macia derretia na boca. A comida se tornou um fluxo frenético no corpo. Urien gritou de alegria, com os olhos brilhando, o sangue fervendo e o coração disparado. Ele se sentiu vivo novamente. Em sua juventude, usava um manto branco e se considerava um herói lutando pela justiça. Capítulo 135. Talvez sequestrar o chefe. Urien olhou distraidamente para a sacola vazia e suspirou. É ótimo ser jovem. Infelizmente, ele já não é jovem. Um sorriso surgiu no rosto enrugado do velho. Suas costas curvadas já não pareciam tão tortas. Ele sentia um calor por todo o corpo, como se estivesse se aquecendo ao sol. As pessoas o conheciam apenas como o Senhor do Gelo. Elas não faziam ideia de que, depois dos 30, suas pernas começaram a doer terrivelmente. Depois dos 40, ele ficou curvado devido à falta de precauções quando começou a estudar magia de gelo. Este Rugiamo trouxe benefícios ao seu corpo, embora não muitos. Ele pressentiu um toque de névoa insana ali. Era uma versão purificada de si mesma, despertando um potencial. Não tem muito efeito sobre os humanos, e menos ainda sobre os elfos. Mas força orcs e demônios a evoluírem. As pessoas podem ficar viciadas nisso. De repente, o quarto foi tomado por chamas. Ouviram-se gritos. Urien olhou para trás. 3 demônios de lava explodiram em chamas, com lava escorrendo por suas fendas. Suas chamas iluminaram o restaurante e aumentaram a temperatura. Urien se virou para Mickey e Amy, que olhavam para os 3 demônios surpresos. O Mickey é um verdadeiro gênio. É difícil acreditar que ele leve uma vida tão comum. Será que ele está aprimorando suas habilidades ou se escondendo? Ele é um homem interessante. Ele balançou a cabeça com um sorriso. Bem, isso não é da minha conta. Os clientes na porta se afastaram dos 3 demônios. O que aconteceu? Porque os demônios estão com raiva. Eles querem brigar. Eles não gostam da comida daqui. Existiam muitos tipos de demônios neste continente. Metade das lutas nas cidades do caos estavam de alguma forma relacionadas a demônios, então muitos clientes novos ficavam assustados. As pessoas que estavam do lado de fora pararam ao verem as chamas. Muitos dos frequentadores assíduos já tinham visto Sargeras e suas chamas tantas vezes que isso já não os afetava. Sargeras estava sentado calmamente em sua cadeira de ferro, comendo seu Rugiamo e sentindo o sangue correr em suas veias. Cada célula de seu corpo se alegrava. Ele sorriu para Kilja imonda. Ele estava certo. Rugiamo era eficaz contra todos os demônios de lava. A incapacidade deles de romper as defesas foi um fator importante no enfraquecimento dos demônios de lava. Aqueles cujo sangue não era puro o suficiente sofreram ainda mais. Sargeras havia rompido 3 barreiras e era o demônio de lava mais poderoso do mundo. Kiel e Mond haviam rompido apenas uma barreira, mas se tornaram um novo núcleo dos demônios de lava.
Estou queimando, disse Kiel, apavorado. Sua gordura tremia e seu sangue jorrava como o de um cavalo a galope. Ele nunca tinha vivenciado nada parecido antes. Mas a melhor parte foi que ele claramente sentiu o tremor da barreira que estava adormecida há décadas. E tudo graças a Rugiamo. Kiel levantou a mão. A sacola pegou fogo, então ele retirou o que restava da comida e a despejou na boca. Que maravilha! Ele não se arrependia de ter vindo para cá. Não se arrependia de mais nada. Chefe, eu sabia que você não nos decepcionaria. Disse Monte. Ele colocou Rugiamo na boca e começou a mastigar alegremente. Demônios de lava vagaram pelo continente durante milhares de anos, buscando uma maneira de romper as barreiras. Então, quando Sargeras os informou por carta que havia encontrado um jeito, toda a tribo, restando apenas os idosos, os fracos, os jovens e alguns guerreiros, se pôs em posição de sentido. Kiel e Monde partiram para a cidade do caos naquela mesma noite. Passaram dias na jornada, imaginando que tipo de caminho seria aquele. E então descobriram Rugiamo. Uma forma mágica. Superar suas barreiras devorando Rugiamo? Não há maneira melhor. Este prato é simplesmente uma dádiva dos céus. Kiel rugiu e jogou a cabeça para trás. Uma chama vermelho-dourada de meio metro de altura irrompeu de sua boca. As chamas em seu corpo tornaram-se douradas. Ele parecia diferente. Você alcançou um novo nível, Kiel. Exclamou Monde, com inveja. Kiel havia superado o primeiro obstáculo antes de Monde, e agora estava à frente dele novamente. Sim. Kiel olhou para as chamas vermelho-douradas acima de suas mãos e teve vontade de lançar a bola de fogo. Sargeras levantou-se de um salto e deu-lhe uma bofetada na testa. Idiota! Se você fizer isso, eles não vão nos deixar chegar perto daqui. Kiel rapidamente recuou as mãos, tomado pelo medo. Desculpe. Ele então olhou para a cozinha e se inclinou para mais perto de Sargeras. Chefe, e se sequestrarmos o cozinheiro? Capítulo 136. Estou cansado. Sargeras ergueu uma sobrancelha. Eu mesmo estava pensando nisso, e então fui atingido em cheio por uma bola de fogo, disse ele, olhando para Klaus e Uriren. Se vocês acham que podem derrotar esses dois velhos, então vão em frente. Kiel sentiu um arrepio ao se lembrar do terrível dragão de gelo e do velho que o havia matado com um único golpe. Ele balançou a cabeça. Acho que seria melhor se comêssemos aqui mesmo. Sargeras se voltou para Monte. Como você está se sentindo, Monde? Está quase lá. Preciso de mais 2 armas. 2? Podemos usar Rugiamo para marcar o avanço. O rosto de Kiel se iluminou. Por exemplo, Rugiamo para um nível, Rugiamo para o segundo nível. Nada mal. Sim. Podemos usar esse mecanismo em lutadores de primeiro e segundo nível. Não sei quantos Rugiamo precisarei para chegar ao 4º nível. Nosso lutador de segundo nível poderia ser tão poderoso quanto um mago de 4º nível ou um cavaleiro. Concordo, disse Monde, dando uma risadinha. Cabeçudo, careca número 2 e 3, vocês poderiam, por favor, ficar quietos. Não perturbem os outros. Vocês não querem me irritar, querem? Disse Ame, cerrando os punhos. Klaus e Urien se voltaram para Sargeras ao mesmo tempo. Sargeras sentiu-se subitamente inquieto, mas não estava preocupado com a possibilidade de ser banido. Ele temia por sua vida. Acalme-se, pessoal, disse ele rapidamente aos seus homens, gesticulando para que baixassem a voz. Kiel e Monde imediatamente ficaram em silêncio. Kiel havia rompido a segunda barreira, e Monde estava a apenas 2 Rugiamo de alcançar o próximo nível. Os demônios de lava retornariam ao poder nas ilhas demoníacas. Os 3 demônios retomaram a conversa em voz baixa. Estavam brilhando, mas não pareciam zangados. Até mesmo a mesa e as cadeiras estavam intactas. Os outros clientes perceberam que os demônios haviam escutado a garota e decidiram que podiam comer ali em paz. Suspiraram e voltaram para seus lugares. Os visitantes que estavam do lado de fora da porta viram o que estava acontecendo. Olharam para a menina com espanto.
Pareciam ter medo dela. Ela era tão fofa que dava vontade de apertar suas bochechas. Lugar interessante. Os clientes habituais sorriram. Achavam divertido ver a doce Amy ameaçando alguém com raiva. Garçonete, poderíamos usar mais 8 rugiamo, disse Sargeiras a Abemia com a maior delicadeza possível. A jovem garçonete assentiu com um sorriso. Sim, claro, ela disse, achando o demônio dócil. Ele é assustador, mas bastante educado. O restaurante estava lotado. Os atrasados tiveram que ficar em pé. E Abemia apresentou-lhes 2 pratos do cardápio. Embora comer arroz frito em pé pudesse ser um pouco estranho, o mesmo não se podia dizer do rugiamo. O aroma apetitoso no ar e os rostos satisfeitos dos clientes eram melhores do que qualquer publicidade. Alguns, ao verem os preços, foram embora. Nem todos podiam pagar uma refeição tão extravagante. Muitos permaneceram. Sim, 300 moedas de cobre estão longe de ser baratas, mas valia a tentativa. Aqueles que não podiam esperar por um lugar vago pediram rugiamo. Eu também gostaria de um pouco de rugiamo. Por favor, se apresse, preciso ir trabalhar em breve, disse um homem de meia idade vestindo um longo robe cinza. Eu gostaria de 2. Minha esposa talvez gostasse, disse um homem alto e magro, vestindo roupas casuais e leggings, passando os dedos pelos cabelos despenteados. Logo de manhã, sua esposa expulsou Vicênio da cama. Ele teve que comprar o café da manhã para ela, e uma briga entre 2 feiticeiros dissipou seu mau humor. Ele ficou feliz por ter acordado tão cedo. Sua esposa era dona de 10 lojas na Praça Abem. O aluguel mensal custava dezenas de milhares de moedas de ouro. Ela era rica. Quando se casou com ela, foi chamado de interesseiro sem vergonha. Mas ele não se importava. Nascera em uma família de comerciantes, mas isso não fazia diferença, já que era um bastardo. Considerava-se sortudo por ter se casado com uma mulher rica e atraente. Seu trabalho era cobrar o aluguel. Ele já não tinha interesse na riqueza da família. Sua esposa era exigente, mas, fora isso, bastante agradável. Ele podia gastar o dinheiro dela com qualquer coisa, menos com mulheres. Seus bolsos estavam sempre cheios. Ele não podia ir ao bordel porque sua esposa contratara alguém para segui-lo. Ele nem queria. Tinha uma ótima vida sexual com a esposa, então mesmo que uma alfa o tivesse seduzido, ele não teria cedido. Estou tão cansado, pensou Vicênio, tristemente. Sua esposa o mantivera acordado a noite toda. Preciso de algo para me dar energia. Por favor, espere, disse Abemia com um sorriso e entrou na cozinha. Capítulo 137. Por rugiamo. Mickey avistou Vicênio. Era um homem magro, com roupas largas, bastante bonito, de nariz arrebitado, mas sua pele pálida e olheiras fizeram Mickey se lembrar de seus amigos de uma vida passada, que estavam sempre rodeados de mulheres. Ou melhor, eles eram seus conhecidos. Ele não é nada parecido com eles. Mickey desprezava homens que desperdiçavam suas vidas em festas. Pessoas que não conseguiam controlar o que acontecia abaixo da cintura não tinham o direito de se chamarem seus amigos. Para falar a verdade, ele não tem muitos amigos e está bastante acostumado a ficar sozinho. Vicênio não parecia bem. Se continuasse assim, começaria a ter problemas de saúde. Mickey estava radiante com um número crescente de clientes. Não conseguia conter o sorriso. Aquela luta tinha sido uma ótima publicidade. Nesse ritmo, ele estava prestes a concluir sua missão. Então ele poderá descobrir a receita de frango ensopado com arroz. Acho que a Amy vai gostar deste novo prato. E estou curioso para ver os efeitos que ele terá. O arroz com frango cozido era um dos pratos mais populares em 3 grandes cadeias de restaurantes na China. Em sua vida anterior, ele havia experimentado diversas variações de arroz com frango. Mickey já havia começado a imaginar como seria o novo prato com os magníficos ingredientes do sistema e suas habilidades perfeitas. O forno estava assando pãezinhos para o rugiamo, e ninguém pediu Yanzhou. Descanse um pouco, disse Mickey a Abemia.
Ele saiu da cozinha e serviu pessoalmente os 2 últimos Rugiamo. Chefe Mickey, obrigado pelo Rugiamo. Os demônios de lava serão seus clientes fiéis, disse Sargeras, levantando-se. Kiel e Mond endireitaram-se rapidamente, com os rostos mais sérios do que nunca. Precisavam tratá-lo bem. De qualquer forma, não podiam sequestrá-lo. Além disso, seu Rugiamo seria muito útil para eles. Mond rompeu sua segunda barreira após seu terceiro Rugiamo. Mickey assentiu com a cabeça. Obrigado. Uma parte dele queria que Sargeras trouxesse mais clientes. Outra parte estava perturbada pelas chamas crescentes. Precisamos encontrar uma maneira de negociar com Sargeras para que os demônios possam se alimentar do lado de fora. Ele lançou um olhar para os 2 demônios. O gordo parecia astuto, o alto, mais simples. Ah, estes são meus amigos, Kiel e Mond, apresentou Sargeras aos seus amigos. A legião ardente se formou. Mickey ergueu uma sobrancelha. Kiel, Mond, a legião ardente. Ele encarou os demônios, perplexo. Coincidência ou destino? Eles criaram a legião ardente para poderem comer Rugiamo todos os dias. Mickey imaginou o exército da legião ardente avançando com suas armas erguidas e uivando por Rugiamo. Com essa motivação, eles conquistarão Azeroth. A legião ardente. Kiel e Mond adoraram a grandiosidade do nome. Combinava perfeitamente com sua tribo guerreira. Tchau, Mickey. Voltaremos para o jantar, disse Sargeras. Ele deu um último sorriso a Yabemira, pagou a conta e dirigiu-se à porta. Kiel e Mond correram atrás dele. Chefe, como você teve a ideia de um nome tão maravilhoso? Perguntou Kiel, curioso, enquanto entravam pela porta. Que nome fantástico! Só o som já é inspirador. Acrescentou Mond. Sargeras coçou a cabeça calva. A ideia foi do Mickey, admitiu ele. Agora que temos nossa própria banda, precisamos de um slogan cativante. Pela Legião Ardente. Disse Mond após um momento de reflexão. Kiel balançou a cabeça negativamente. Isso não despertará o espírito. O que você propõe? Perguntou Sargeras. Kiel era bastante inteligente, ao contrário dos outros demônios de lava. Ele era o braço direito de Sargeras e havia conquistado sua confiança. Para o Rugiamo. Os olhos de Kiel brilharam de entusiasmo. Os rostos de Sargeras e Mond se iluminaram. Por Rugiamo. Eles repetiram em coro. Mond assentiu com a cabeça. Sim. Muito melhor. Inspirador. Sargeras assentiu com a cabeça. Eu também gosto, disse ele, dando um tapinha no ombro de Kiel. Kiel, de agora em diante você será o conselheiro da legião. Kiel sorriu. Obrigado, chefe. Agora somos apenas 3, mas isso não vai durar muito. Nos tornaremos uma das bandas mais fortes do continente. Nosso slogan ecoará por todo o continente. E fui eu quem o criou. Para o Rugiamo. Exclamaram e riram alto. Suas risadas assustaram os transeuntes. Eles lançaram olhares temerosos para os demônios e aceleraram o passo. No quarto de hotel de Gaia, Sally dobrou cuidadosamente o cobertor. Com seus dedos finos, alisou as rugas, dobrou e colocou na cabeceira da cama. Mas as rugas voltaram. Se não fosse pelo meu salário, eu te despedaçaria. Disse Sally, furiosa. Em seguida, sacudiu a bolsa. Dentro dela havia várias moedas de dragão e uma dúzia de moedas de cobre. Talvez eu devesse ir àquele restaurante e pedir arroz frito. Pensou Sally, olhando para o seu dinheiro. Capítulo 138. Mickey, que tipo de drogas você está colocando no Rugiamo? O pensamento a consumiu. Ela se lembrou do aroma delicioso e sua boca imediatamente começou a salivar. Mas ela acabara de comer macarrão com legumes. Sally balançou a cabeça como se tentasse afastar o pensamento. Não. É muito caro. Preciso do dinheiro, e, no entanto, o pensamento permaneceu em sua mente. Aquele presunto saboroso, o ovo de galinha que se derrete na boca e, acima de tudo, o leve aroma da fonte da vida. Pela primeira vez, ela sentiu saudades de casa. Ela odiava o pai e os velhos que queriam casá-la com seus filhos arrogantes, mas a mãe era bondosa com ela.
Sentia falta dela, do seu abraço. Sally era uma dama nobre, mas agora tinha que dobrar cobertores. Ela ganhava apenas uma dúzia de moedas de cobre limpando os quartos. Não imaginava que seria tão difícil ganhar um centavo. Sally caiu na cama, com tigelas de arroz de Yangzhou dançando em sua mente. Ela era uma elfa cujos sonhos haviam sido despedaçados. Talvez eles tenham pratos novos. E aquela menininha é tão fofa, murmurou Sally. Desculpem. Nossos Rugiamo acabaram, anunciou Mickey aos clientes que esperavam do lado de fora. Nosso horário de funcionamento terminou. Por favor, voltem mais tarde. Preciso de uma tigela de arroz frito de Yangzhou, disse o homem alto e magro. Dormi demais. Por favor, estou tão acostumado com a sua comida. Dirigi até aqui por meia hora. Gaguejou o homem gordo. Vocês não vão me deixar com fome, vão? Pelo menos nos deem um pouco de arroz frito. Cia e outros repetiram o mesmo discurso, na esperança de persuadir Mickey a ceder. Desculpe, mas seguimos rigorosamente o horário de funcionamento. Não posso fazer nada, disse ele, virando a placa. Se eu fizer arroz frito para você, não terei tempo de preparar os ingredientes para o almoço. É injusto com os clientes que vêm ao meio-dia. Então, por favor, venha mais cedo da próxima vez. Bem, então irei mais tarde, disse o homem alto e magro, desapontado. Mickey, eu vejo que você ele de repente notou Amy com um gatinho nos braços, é uma pessoa sensata. Ele deu um sorriso sem graça e dirigiu-se para a carruagem. Os outros clientes perceberam o quão a sério Mickey levava suas regras ridículas. Eles não tiveram escolha a não ser ir embora. O Mickey definitivamente não é como os outros gerentes, pensou Yabemia. Ela ficou parada perto da porta, estudando seu belo perfil. O bigode lhe dava um ar maduro. Tenho sorte de ter um chefe tão bom. Mickey se espreguiçou. Ele havia vendido mais de 200 armas naquela manhã e conquistado 95 novos clientes. Os negócios estavam muito melhores do que antes. Ele tinha certeza de que ainda mais pessoas apareceriam para o almoço e o jantar. Papai, posso ouvir outra canção da Fada dos Cogumelos? Perguntou Amy, esperançosa. Chefe Mickey. Um grito ecoou de repente. Um homem magro corria em sua direção. O barulho de tamancos de madeira, roupas largas esvoaçando ao vento. Era Vicênio. Desculpe, mas estamos em um intervalo. A figura esguia cambaleou, apoiando as mãos nos joelhos e respirando com dificuldade. Ele estava ainda mais pálido do que uma hora atrás. Suas pernas estavam bambas. Provavelmente, ele estava na mesma condição física que Mickey. Vicênio parecia prestes a desmaiar. Deus sabe o que lhe aconteceu naquela hora. Fechado. Ele levou a mão ao peito, mas seu rosto se iluminou novamente. Ah, que bom! Mickey estava confuso. Será que ele estava louco? Por favor, me ajudem a levantar, disse Vicênio, erguendo a mão, mas suas pernas cederam e ele caiu de joelhos. Mickey parou de repente e depois retirou a mão. Senhor, venha jantar. Não precisa se ajoelhar diante de mim. Vicênio olhou para os joelhos e percebeu o que estava acontecendo. No entanto, estava fraco demais para se levantar. Chefe Mickey, que tipo de drogas você está colocando no seu Rugiamo? Minha esposa tigresa é sempre preguiçosa de manhã, mas depois do seu Rugiamo, ela ficou tão enérgica. Ela quase me devorou vivo. Capítulo 139. Será que Gokuraku Jodo é mesmo uma canção infantil? Bem, Mickey de repente sentiu pena de Vicênio. Parecia que sua aparência emaciada não era resultado de um estilo de vida caótico, mas sim de sua esposa excessivamente ativa. E a Bemia não entendeu nada. O que o senhor quer dizer? Nós não vendemos drogas. Ela não sabia por que ele estava ajoelhado, mas não deixaria ninguém falar mal do restaurante deles. Mickey e Vicênio se voltaram para Yabemia. A garota era casta, o que definitivamente era uma coisa boa. Ela não precisava de explicações. Eles simplesmente trocaram olhares silenciosos. Mickey estendeu a mão para ele. Deixe-me ajudá-lo, senhor. Não adicionei drogas à comida.
São todos ingredientes naturais. Eu confio no meu restaurante, disse ele seriamente. Mas cada prato tem seu efeito especial, e o Rugiamo geralmente dá energia para o trabalho. Mas a esposa dele não precisa trabalhar. Ela gasta sua energia fazendo sexo. A explicação de Mickey foi bastante convincente. As pessoas que saíam do restaurante estavam particularmente animadas. A reação mais impressionante ao Rugiamo veio dos demônios de lava. Parece que não vale a pena dar-lhe mais Rugiamo, suspirou Vicênio. Após pensar por um instante, ele olhou para Mickey. Você disse que cada prato tem um efeito especial. E o arroz frito de Yangzhou e o prato novo? O arroz frito melhora a circulação, aquece os músculos e tem um efeito nutritivo em um corpo fraco, disse Vicênio, fazendo uma pausa ao ouvir essa notícia. O pudim de tofu ainda está sendo testado, mas parece ter excelentes efeitos na pele. Acho que se tornará popular entre as mulheres. Vicênio estava animado. Ele buscava constantemente uma maneira de aumentar sua vitalidade, mas a maioria dos medicamentos tinha efeitos colaterais. Essa era uma das razões pelas quais seu corpo estava em um estado tão deplorável. Que notícia maravilhosa! Pensou ele. Sua esposa engoliu avidamente 2 Rugiamo, nem sequer dividiu com ninguém. Ele tinha certeza de que ela adoraria aquele pudim de tofu. Ela aplicava pó de pérola na pele todos os dias. Ele esperava que aquele pudim a distraísse de seu Rugiamo, caso contrário, ele não viveria muito tempo. Senhor, se o senhor quiser jantar conosco, por favor, venha, disse Mickey, retirando a mão. Ele sentiu pena do rapaz, mas não havia nada que pudesse fazer. Você poderia me preparar um arroz frito de Yangzhou? Mal consigo andar, disse Vicênio, lançando um olhar triste para Mickey e apoiando a mão no batente da porta. Desculpe, mas só atendemos em horário comercial. Dinheiro não é problema. Eu pago o dobro, não, até o triplo. Dou-lhe 18 moedas de ouro por uma tigela de arroz frito de Yangzhou. Aqui, Vicênio tirou a carteira do bolso. Regras são regras. Não vou ceder, mesmo que você pague 10 vezes mais. Tem um restaurante de macarrão a 50 metros daqui. Você pode tomar café da manhã lá. Arroz frito de Yangzhou não é uma pílula mágica. Uma tigela não vai te transformar em uma pessoa animada e atlética em um segundo. Bem, então voltarei para o jantar. Vou passar um tempo em alguma casa de chá. Não vou arriscar voltar para casa, disse Vicênio, impotente. Adeus, tio fraco. Tome cuidado lá fora, ou se você cair, não vai conseguir rastejar de volta para cá, disse Amy seriamente. Ele ergueu uma sobrancelha. Porque as palavras carinhosas dela soavam um pouco estranhas. E então ele se deu conta. Quem ela estava chamando de tio fraco? Vicênio se virou para Amy, mas quando seus olhares se encontraram, ele se enterneceu. Não lhe restou outra opção senão perdoá-la. Ele sempre quisera um filho, mas sua esposa não gostava de crianças. Já fazia 5 anos que estavam casados. Lançou um olhar invejoso para Mickey, assentiu com a cabeça e se afastou lentamente. Pai, você acha que o tio fraco vai voltar? Perguntou Amy, preocupada, observando Vicênio se afastar. Talvez, disse Mickey enquanto Vicênio tropeçava e quase caía. Então ele se virou para Amy. Você disse que queria aprender a segunda música. Vamos lá. Amy bateu palmas alegremente. Sim. Obrigado, padre. O patinho feio fez uma careta, mas não se atreveu a gritar. E a Benia também estava um pouco animada. Será que Amy vai aprender uma música nova? Ela gosta muito desse brinquedo. A pequena elfa, fada? Cantava muito bem. Mickey fechou a porta, caminhou até o balcão e pegou uma caixa de música. Desligou a função de repetição e apertou o botão da próxima música. Luzes multicoloridas começaram a piscar. O pequeno elfo começou a dançar ao som alto de uma guitarra elétrica e bateria. Era uma música rápida e rítmica, e soava um pouco familiar. Sistema, Gokuraku Jodo é mesmo uma música infantil. Capítulo 140. Não, obrigado.
Mickey franziu a testa, observando o brinquedo se esforçar para acompanhar o ritmo da música. Foi um sucesso na internet, uma música popular no Blibli. Ele não esperava ouvi-la tocando na caixinha de música da filha. E quanto à sua dança? Ela tinha pernas compridas e, teoricamente, podia dançar bem, mas ainda era uma marionete de madeira com movimentos limitados. Apenas seus braços conseguiam se mover em movimentos que se aproximassem da dança Gokuraku Jodo, enquanto o resto do corpo se contraía, como se o brinquedo estivesse tendo uma convulsão. O sistema acredita que o Gokuraku Jodo tem muitos fãs não só entre adolescentes, mas também entre crianças. Um exemplo maravilhoso de aprendizado através da música e da dança. Treinamento. Você está louco? Se isso é treinamento, então iFudoudou, https://www.youtube.com/vatch.de pode ser incluído sem problemas nos livros didáticos. Uau! Amy observou o elfo e tentou imitar seus movimentos. O patinho feio esticou o pescoço para vislumbrar o elfo dançante. E a Bemia também ficou olhando para o brinquedo. Que música linda! Ela percebeu que a dança era um pouco desajeitada, mas nunca tinha ouvido uma música tão peculiar. Não conseguia identificar os instrumentos, mas a música era cativante. Deu-lhe vontade de dançar também. A língua lhe era desconhecida, mas algo na voz chamou sua atenção. Veja. Sua filha, sua garçonete e até seu gato gostam da música, disse o sistema maliciosamente. Mickey ficou surpreso. Ele ficou feliz que o sistema não tivesse traduzido a música para a linguagem comum deste mundo. A letra era muito explícita. Esta é a versão original. Sim. Mas posso transferir em 5 minutos. Só vou te cobrar uma moeda de ouro. Não, obrigado. Afaste-se. Ele não esperava que o sistema retivesse deliberadamente a versão em idioma local para extorquí-lo. Sua ganância não conhece limites. Amy puxou a manga da camisa do pai. Pai, eu também quero ser capaz de fazer isso. Sim? O pior aconteceu. Amy assentiu com a cabeça. Sim. Gostei. Quero aprender agora mesmo. Ela colocou o gatinho na cadeira e acenou com os braços. Posso aprender também? Perguntou Yabemia hesitante, com a voz quase num sussurro. Mickey não sabia o que fazer. Essa música não combina com a Amy, pensou Mickey, mas então olhou para a Amy, imaginando-a dançando com suas pernas e braços curtos. Seria tão fofo. Quanto a Yabemia, ela tinha tudo o que precisava para dançar essa música. Seios fartos, cintura fina, pernas longas e um vestido de empregada. Está bem, disse ele, querendo que eles fossem felizes. E ele impediria qualquer movimento brusco. Você é o melhor, pai! Exclamou Amy, alegremente. Obrigada, chefe. E a Bemia pulou de alegria. Desde criança, ela queria conquistar os aplausos e os gritos de incentivo da multidão, como as meninas de belos vestidos que dançavam no palco da Praça Adem no Dia da Memória da Paz. Mas ela não teve a oportunidade de aprender a dançar. Mas agora tudo era diferente. A pequena Amy, a elfa, nunca se cansava. E a Bemia tinha certeza de que ela conseguiria dominar aquela dança se a observasse algumas vezes. Mickey sorriu, mas logo em seguida olhou para o elfo dançarino. Ele precisava aperfeiçoar a dança primeiro. Vieram-me à mente 4 opções de modernização. Primeiro, a fonte de energia foi alterada. 4 pilhas AA serão substituídas por uma bateria de maior duração. 3 minutos de carga fornecerão 3 horas de energia. Quando totalmente carregada, a bateria durará 3 dias. Preço: 10 moedas de ouro, mais o carregador original de brinde. Segundo, troca da fonte de energia e das roupas. Além do primeiro serviço, você receberá 10 conjuntos de roupas lindas. Você pode trocar as roupas da boneca simplesmente pressionando um botão. Preço: 20 moedas de ouro. Terceiro, atualização da fonte de alimentação e telas de LED. Além do segundo serviço, você receberá 4 telas de LED que exibirão a dança em diferentes direções. Preço: 100 moedas de ouro. Quarto,
modificação da fonte de alimentação e dispositivo de projeção holográfica. Além do segundo serviço, você receberá um dispositivo de projeção holográfica de última geração. A imagem 3D projetada parece real de todos os ângulos. Este é o dançarino perfeito, e ele pode te ensinar a dançar com base no seu talento.